Olá, bem-vindo mais uma vez ao programa Profecias à Luz da Bíblia. Eu sou o apóstolo Jefferson Neto, sou pastor da igreja Full Revival, igreja do Avivamento Pleno na cidade de Boston, aqui nos Estados Unidos. Nós estamos resumindo o livro do Apocalipse. Esse é o terceiro programa da série, portanto terminamos nesse programa e nós continuamos a partir do capítulo 14, nós paramos no 13. No 13 nós falamos sobre a visão da besta e do falso profeta que se revelarão na grande tribulação. E João tem exatamente a mesma visão no início do capítulo 13 que Daniel teve no capítulo 7, versículo 7. No capítulo 7, versículo 7 de Daniel, ele cita apenas uma besta, um animal terrível, diferente de todos, com 10 pontas, ou 10 chifres. Ele não fala das cabeças, inicialmente. E João vem, portanto, algumas centenas de anos depois e adiciona esta informação. E o texto começa assim: me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Ele então dá a aparência desta besta. Ela se parece com o leopardo, que é o território da Grécia, tem os pés de urso, que é o território da Pérsia, que hoje é o Irã, e tem a boca de leão, que é o território da Babilônia, que logicamente hoje é o território do Iraque, territorialmente falando. Então ele traz esta visão, e neste capítulo 13 é onde ele fala claramente sobre a manifestação do anticristo, e isto faz sentido porque no capítulo 7, do versículo 8 também para frente, aliás do 7 já para frente, capítulo 7, versículo 7 em diante, Daniel também fala do surgimento do anticristo, quando ele fala que uma ponta surgia dentre as 10 pontas daquela besta, e é o mesmo anticristo que João cita no capítulo 13, portanto. E ele cita também o falso profeta. O falso profeta já surge como uma outra besta, a partir do versículo 11, portanto, ele fala a respeito dessa segunda besta. E essas são as duas pessoas que vão aterrorizar a terra no final dos tempos. Nós voltaremos nisso depois. Capítulo 14, nós temos, portanto, a visão dos 144 mil, salvo dentre os gentios. Temos o anúncio da queda da Babilônia, a proclamação do juízo dos que adorarem a besta e a sua imagem, e a colheita de almas da grande tribulação. O capítulo 14 começa, portanto, ensaiar o cumprimento da justiça de Deus, porque esses 144 mil do capítulo 14 não são os mesmos do capítulo 7. No capítulo 7 eles são judeus, 12 mil de cada tribo. No capítulo 14, esses são os que foram comprados da terra, portanto aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro, logicamente os salvos de todas as nações, povos, línguas e nações, são representados também pelo número 144 mil. É um número simbólico, logicamente, um número profético. Então nós temos no capítulo 15 o anúncio, o capítulo 15 anuncia os 7 anjos com as 7 últimas pragas da ira de Deus. Os que venceram a besta e o seu sistema são vistos no céu. Esse capítulo 15 ele é bastante curioso. Ele começa da seguinte forma: vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Portanto, do capítulo 15 para frente, nós temos isso que eu falei, que é a consumação da ira, ou a manifestação da justiça de Deus através desses juízos. E você vai ver aqui no versículo 2: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas, as harpas de Deus. E aí, logicamente, aqui surge aquele debate tremendo dos midi-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou até mesmo dos pós-tribulacionistas que sequer acreditam no arrebatamento da igreja, acreditam que Jesus vai voltar no final da grande tribulação, e tanto para a igreja como para Israel, e aquela história toda, e que não há nenhuma sustentação textual bíblica. E nós vamos vendo nos próximos vídeos, nós vamos tratar tudo isso com muito detalhe. O que nós temos aqui é, na verdade, o resgate, a salvação daqueles que morrerem na grande tribulação em fidelidade ao nome de Jesus. Esta é a segunda oportunidade. Os que foram arrebatados já foram, esses foram salvos pela graça, por amor, pelo chamado
divino. Esses outros aqui serão salvos como que pelo fogo, terão que morrer negando a marca da besta e aceitando a Cristo, confirmando Jesus como seu Salvador para terem direito à salvação. Por isso que eles são vistos no céu, inclusive, como mártires, porque eles terão que morrer. O capítulo 16 também mostra as 7 taças, o início, na verdade, dessas 7 taças. Nós temos a primeira taça e uma chaga maligna nos que tinham a marca da besta. A segunda taça, o mar se torna em sangue como um morto, e toda alma vivente no mar morre, já no capítulo 16. Aí prossegue a terceira taça, os rios se tornam em sangue. A quarta taça, o sol abrasa os homens com fogo, aumentando a temperatura da terra. E isto aqui está, sem sombra de dúvida, profundamente ligado ao que acontece no capítulo 6 e no capítulo 8, quando um asteroide atinge a Terra. Uma das consequências é o aumento da temperatura da Terra. Nós temos a quinta taça, o reino da besta se torna tenebroso e as pessoas sentem dores, também tem a ver com a queda desse asteroide. Temos a sexta taça, o rio Eufrates se seca para a passagem dos reis do Oriente. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses são os demônios responsáveis em reunir as nações para o Armagedon. Então a coisa já está caminhando da metade já para o final, porque a intenção do diabo é congregar todas as nações da terra no Vale de Megido contra Israel, na tentativa de destruir Israel. E a razão porque Satanás quer destruir Israel é muito óbvio. É porque destruindo Israel, nenhuma das promessas de Deus se cumpriria. Então Deus se tornaria um mentiroso. Esta é a razão do porquê nunca o plano do diabo vai funcionar, jamais. Israel sobreviverá, Deus vai defender Israel e as promessas do Senhor permanecerão intactas para a glória do seu santo nome. E nós temos a sétima taça, quando surge então a expressão está feito, surgem vozes, trovões e o maior de todos os terremotos já vistos pela raça humana. A grande cidade se fende em 3 partes, e montes e ilhas desaparecem, e Saraiva cai sobre os homens. Eu particularmente não tenho nenhuma dúvida que este grande terremoto é resultado exatamente da queda desse cometa. Hoje nós sabemos que a Terra está subdividida em placas tectônicas, e portanto a queda de um asteroide de um certo tamanho abalaria essa estrutura tectônica da Terra, o que prepararia a Terra, além do desastre em si da queda do cometa ou desse asteroide, prepararia a Terra para este mega terremoto que aconteceria logo em seguida, portanto, preparando para a conclusão da grande tribulação. O capítulo 17, eu não vou parar nele, porque nós vamos ter um vídeo somente sobre ele, porque é um capítulo muito importante. Temos a visão da queda da Babilônia e uma profecia que estabelece a trajetória dos reinos que serviram de base para o surgimento da besta e do falso profeta. Portanto, ele detalha aqui um pouco mais a questão das 7 cabeças e dos 10 chifres vistos por João e também visto por Daniel em parte. Capítulo 18 continua o juízo da grande Babilônia e as suas abominações são denunciadas. E o capítulo 19 mostra a celebração no céu pela queda da Babilônia. A celebração das bodas do Cordeiro é anunciada. Cristo aparece sobre um cavalo branco para triunfar sobre a besta e o falso profeta, os quais são lançados no lago de fogo. Também vamos falar depois sobre o capítulo 19, para esclarecer um detalhe que tem no capítulo 19 que os mídias tribulacionistas adoram para poder tentar provar que a igreja é arrebatada na metade da grande tribulação. Capítulo 20, Satanás será preso por 1000 anos no abismo. Os mortos da tribulação ressuscitarão para participar do reino milenar de Cristo. Verso 11 mostra o tribunal do grande trono branco, a ressurreição dos espíritos, dos ímpios, e a condenação da morte do inferno. Tudo isso no capítulo 20. O 21 mostra o novo céu e a nova terra. Também a nova Jerusalém, que descerá do céu para a terra, e ao que tudo indica, funcionará como uma espécie de satélite, assim como a lua é hoje para a terra. A nova Jerusalém será para a nova terra, uma espécie de satélite onde os arrebatados viverão para sempre. E o capítulo 22 mostra o rio da vida, e do verso 6 ao 21, a conclusão desse que eu considero o livro mais profético da Bíblia Sagrada, e logicamente um dos livros mais intrigantes da Palavra de Deus, estudado, pesquisado, debatido, inquirido por tantos, por muitos, ao longo de milhares de anos.
Aqui está o resumo do livro do Apocalipse, para você entender ele de forma panorâmica. E do próximo vídeo em diante nós vamos então começar a regionalizar, discutir alguns assuntos específicos do livro, conectando também isto com os seus paralelos no livro de Daniel, bem como também em Isaías e também alguns textos dos profetas menores. E nós vamos entrar profundamente, se possível, em todos os temas escatológicos, e para deixar para você aqui uma boa base, um bom fundamento para você poder pregar, ensinar, debater esse assunto, concordar comigo ou discordar, não importa, o importante é que a palavra de Deus seja ensinada e seja ministrada. Muito obrigado por participar desta série. Eu sou o apóstolo Jefferson Neto, estou falando aqui de Boston, nos Estados Unidos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.